Foi aprovado na manhã de hoje o reajuste nas tarifas de transporte coletivo aqui em Caruaru. Isso quer dizer que andar de ônibus vai ficar mais caro. A passagem que hoje custa R$ 1,80 vai valer agora R$ 2,10. Depois de diversas reuniões entre as empresas de ônibus, a União dos Estudantes de Caruaru e outras associações, o Comute, o Conselho Municipal de Trânsito, resolveu aumentar a tarifa do transporte urbano de Caruaru, que passará de R$ 1,80 para R$ 2,10. A decisão saiu na manhã desta quinta-feira. Já tivemos várias reuniões de estudar a planilha, então essa foi exclusiva para a votação da nova tarifa. Então tivemos como parâmetros R$ 2,45, foi uma planilha apresentada pelas empresas de ônibus, e R$ 2,12 pela Destra. Então aí, por votação, diminuiu até um pouco o valor, ficou R$ 2,10, né? Ficou por unânime, foi a votação, então R$ 2,10. Para os donos das empresas de transporte coletivo de Caruaru, o valor solicitado era de R$ 2,45. Pleiteamos um arredondamento pelo menos para R$ 2,15, não foi possível, ficou em R$ 2,10 mesmo. Não atende às necessidades, é um paliativo, não é? Atualmente, Caruaru conta com 130 ônibus de 5 empresas fazendo o transporte de passageiros. Para a população, essas empresas não oferecem um serviço de qualidade e os bairros são perto um do outro, facilitando o transporte. Acho absurdo, né, moço? Porque o nosso salário permanece o mesmo. Só que a gente tem gastos com outras coisas também e aí a gente tem que se submeter. Rapaz, eu acho assim caro porque o percurso aqui é pequeno para um valor tão alto, entendeu? Por exemplo, você pega passagens para outras cidades aí, é quase o mesmo valor de um preço que você está circulando dentro da cidade. R$ 2 já estava bom, porque já era o preço mais justo, né? R$ 2,10 é muito, fica aquele troco, aquela agonia. A proposta da nova tarifa agora segue para o gabinete do prefeito, que deverá analisar. Caso, porventura, a nova tarifa seja aceita, ela já entra em vigor agora, no próximo sábado, dia 1º de junho, e saltará de R$ 1,80 para R$ 2,10. Como o Germano falou aí, a nova tarifa só poderá entrar em vigor a partir da assinatura do decreto pelo prefeito. E o prefeito José Queiroz pediu hoje à tarde informações à Destra para analisar o caso. Talvez não dê tempo dessa tarifa começar a vigorar já neste sábado, dia 1º de junho. Mas olha, ontem nós acompanhamos a reunião do Conselho Municipal de Transporte, que definiu o aumento das passagens de ônibus na zona urbana e rural aqui de Caruaru. Na zona urbana, a passagem passou de R$ 1,80 para R$ 2,10. Na zona rural, eu vou pedir aqui para a nossa produção colocar aqui os valores e eu vou explicando para vocês. Olha aqui, pronto, olha aí. A tarifa da zona rural, o anel 1, passa de R$ 2,60, os atuais R$ 2,60, para R$ 3,00. Isso aí atinge os moradores lá de Terra Vermelha, Vertentes, Nossa Senhora das Graças, Murici, Lagoa do Paulista, Serra dos Cavalos e por aí vai, né? Vamos pro anel 2 aí, aliás, o anel 1 ainda, né? Que foi aí, atinge também os moradores do sítio Taquara de São Pedro, Olho d'Água da Cana, Agreste de Pau Santo, sítio Brejo Velho, sítio Vasco, Gonçalves Ferreira também. Vai passando, vai pulando, pronto. Agora o anel 2 vai de R$ 3,10 para R$ 3,60. Aí atinge diretamente os moradores de Lajeado do Cedro, Serra Velha, Serra Verde, Maniçoba, Chique, tem mais? Pronto, e o anel 3, que a tarifa vai passar de R$ 4,10 para R$ 4,80, viu, Boquinha? Malhada de pedra, malhada de barreira queimada, melhor dizendo, Itaúna, Riacho Doce, Rafael, Patos, Juá, Lagoa Salgada, são as localidades atingidas com essa mudança também, portanto, aí na tarifa de ônibus aqui de Caruaru. É bom lembrar o seguinte, viu, minha gente? É bom lembrar que esses valores só vão entrar em vigor quando o prefeito José Queiroz assinar e publicar no Diário Oficial do município esse reajuste. O prefeito, inclusive, pediu ontem para analisar os valores
E aí vai decidir se permanece o que foi decidido pelo Comute ou se vai ter alguma alteração em cima de tudo aí que já foi divulgado também. Então, a bem da verdade é que a polêmica está criada, disseram que a reunião do Comute estava marcada para segunda-feira, aí nas caladas da noite anteciparam para ontem pela manhã. Teve uma antecipação que o Milton Manuel, inclusive o presidente do Sindec, ex-integrante do Comute, disse que esse aumento é ilegal. Esse aumento é ilegal e garante, já acionou inclusive a prefeitura para que ele não passe a vigorar e inclusive promete, se passar a vigorar, promete para a justiça, para o Ministério Público, acionar o Ministério Público para tentar impedir aí esse aumento. Então vá preparando o bolso, porque tem comunidade na zona rural, viu, Boquinha? É mais fácil e mais barato viajar para uma cidade aqui da região do que ir para a zona rural de Caruaru, com a tarifa dessa aí, viu? Tem que andar de bicicleta, de cavalo, de jet. Ô, chefinho, quer dizer que amanhã não paga esse valor não, né? Não, amanhã não tá valendo ainda não. Tá valendo não, né? Se falou que passaria a vigorar a partir do dia 1º, mas só vale realmente a partir do momento que o prefeito sancionar a lei e também publicá-la no Diário Oficial do município. O senhor falou muito bem, tá certo, esclareceu. O Conselho Municipal de Transporte, o Comute, decidiu ontem o reajuste da passagem de ônibus em Caruaru. Mas o valor de R$ 2,10 só entra em vigor a partir da assinatura do decreto pelo prefeito José Queiroz e depois da publicação no Diário Oficial da cidade. Hoje pela manhã, a repórter Renata Torres foi às ruas ver como a notícia repercutiu e explica agora também os possíveis valores para as passagens na área rural. Após o reajuste, os valores ficam assim. Para a cidade, nos dias úteis e sábados, a passagem sai de R$ 1,80 e vai para R$ 2,10. Na área rural, o preço varia por roteiro. Os ônibus com destino à Terra Vermelha, Vertentes, Nossa Senhora das Graças, Murici, Lagoa Paulista, Serra dos Cavalos, Sítio Taquara de São Pedro, Olho d'Água da Cana, Agreste de Pau Santo, Sítio Brejo Velho, Sítio Vasco e Gonçalves Ferreira, a tarifa passa para R$ 3,00. O itinerário de Lajedo do Cedro, Serra Velha, Serra Verde, Maniçoba e Xique-Xique vai custar R$ 3,60. Para ir a Malhada de Barreiras Queimadas, Itaúna, Riacho Doce, Rafael, Patos, Juá e Lagoa Salgada, vai ser preciso pagar R$ 4,80. As tarifas promocionais continuam aos domingos, também de acordo com as áreas. Os valores são R$ 1,05, R$ 1,50, R$ 1,80 e R$ 2,40, respectivamente. Muitos usuários acharam que a passagem ficou cara e que o serviço oferecido por algumas empresas de ônibus em Caruaru e as distâncias percorridas não justificam o novo valor. Eu achei alto, porque assim, eu dependo de 3 ônibus, né? 3 não, 4. Aí pra mim fica, né? Pesado. Eu acredito que seja um valor abusivo para a estrutura que a gente tem em Caruaru. É comum a gente ter pessoas que precisam de 2 transportes, para ir e 2 transportes para voltar. E quando você coloca esse valor, pesa muito no orçamento para um tamanho de cidade que não chega a ser uma capital para ter um valor desse. E ontem o assunto foi discutido na sessão da Câmara. Os vereadores usaram a tribuna para falar da polêmica em torno do reajuste. Pois é, quem também esteve presente foi o presidente do Sindicato dos Comerciários de Caruaru e ex-integrante do Comute, o Milton Manuel, que apontou possíveis irregularidades no encontro que definiu o aumento no preço da passagem. Alguns vereadores da oposição não pouparam nas críticas sobre o possível aumento no valor das passagens de ônibus. É aquelas pessoas que necessitam. Quem vai pagar um preço muito alto é justamente o trabalhador de Caruaru. A situação amenizou o discurso dos oposicionistas. A Câmara apenas, ela pode divulgar, ela pode levar os pleitos às situações dos vereadores, como foi levado pelos nossos pares, e com certeza ter uma dimensão de como está a opinião pública com relação ao aumento de tarifas. O Comute, Conselho Municipal de Transporte, aprovou um reajuste de R$ 1,80 para R$ 2,10. Mas, de acordo com Milton Manuel, presidente do Sindicato dos Comerciários de Caruaru e ex-membro do Comute, a reunião que definiu o novo valor teve uma série de irregularidades. Olha, a princípio essa reunião estava convocada para a próxima segunda-feira. Não sabemos interessando a quem
foi convocada para hoje, inclusive desrespeitando mais uma vez o decreto 017, que obriga que essas convocações sejam por escrito e com antecedência mínima de 48 horas. Além do mais, ao que temos conhecimento, não foi indicada uma nova entidade para substituir o SINDEC, o que nós entendemos mais uma ilegalidade nos atos praticados com esta reunião. Olha, o Milton Manuel disse também que enviou hoje pela manhã ao prefeito José Queiroz e ao presidente do Comup, Cirone Rodrigues, pedindo o cancelamento da votação. A assessoria da Prefeitura de Caruaru informou que o documento já foi recebido e está em análise. E nós conversamos também com o presidente do Conselho Municipal de Transporte sobre as possíveis irregularidades apontadas pelo SINDEC. Na antepenúltima reunião, nós recebemos um ofício do SINDEC pedindo a exclusão do SINDEC no Comute. Então, aí, por várias tentativas, até do prefeito, falando com ele, lamentavelmente, ele não quis mais comparecer. Mas aí nós tínhamos que prosseguir com as reuniões. Então, a ausência dele não impede que nós continuássemos com as reuniões normais do Comute. A presidência do SINDEC também diz que essa reunião estaria marcada para o dia 3 de junho, foi antecipada para ontem, sem aviso prévio, para que todo mundo estivesse presente. Isso realmente aconteceu? E por que vocês anteciparam essa reunião? O regulamento que rege o Comute, ele diz que a reunião precisa ser a cada 3 meses. Então aí, até por um pedido, até do SINDEC, anteriormente, quando ele fazia parte, para antecipar essas reuniões. Então aí foi decidido que as reuniões, elas serão agora mensais. Então, provavelmente em toda segunda-feira, no início de cada mês. Então aí, não entendi por que essa argumentação do SINDEC. O que acontece agora? Acontece agora, após a votação, ela é legítima, então é informada ao prefeito para que ele faça o decreto. Normalmente o prefeito acata a decisão do Comute e posteriormente vai para o Diário Oficial. Então, a partir daí, nós teremos uma data para a implantação dessa tarifa. Agora, presidente, muitos usuários alegam que esse valor de R$ 1,80 para R$ 2,10 não seria justificado pelo serviço que é atualmente prestado por algumas empresas de ônibus e também pelas distâncias percorridas em Caruaru. Como é que vocês calcularam esse valor que muita gente acha abusivo? Nós até na reunião da votação nós fizemos uma planilha e mostramos, a exemplo eu posso mostrar, em 2009 nós tínhamos 15 ônibus com acessibilidade, hoje nós temos 56, então mais de 56% da frota hoje ela é acessível. A média de ônibus de idade era de 12 a 15 anos, hoje a média é de 6 anos, então hoje em Caruaru nós somos ônibus novos rodando com o ano 2013. Então, assim, houve uma melhora muito significativa nesses 4 anos de implantação da Destra. Boa noite. A possibilidade de reajuste no preço das passagens de ônibus em Caruaru preocupa os usuários que utilizam o transporte no município. Nas ruas, o sentimento é de expectativa e insatisfação. A notícia de que o aumento das passagens pode ocorrer não agradou a população. Eu acredito que seja um valor abusivo para a estrutura que a gente tem em Caruaru. É comum a gente ter pessoas que precisam de 2 transportes para ir e 2 transportes para voltar. E quando você coloca esse valor, pesa muito no orçamento para um tamanho de cidade que não chega a ser uma capital para ter um valor desse. Para pagar R$2 era um preço razoável, né? Mas a 30 centavos, para quem viaja todo dia, é muita coisa no final do mês. Caso seja confirmado o reajuste, na cidade, a passagem sairia de R$ 1,80 para R$ 2,10, exceto aos domingos. Na área rural, os ônibus com destino à Terra Vermelha, Vertentes, Nossa Senhora das Graças, Murici, Lagoa Paulista, Serra dos Cavalos, Sítio Taquara de São Pedro, Olho d'Água da Cana, Agreste de Pau Santo, Sítio Brejo Velho, Sítio Vasco e Gonçalves Ferreira teriam uma tarifa de R$ 3,00. O itinerário de Lajedo do Cedro, Serra Velha, Serra Verde, Maniçoba e Xique-Xique iria custar R$ 3,60. Para ir a Malhada de Barreiras Queimadas, Itaúna, Riacho Doce, Rafael, Patos, Juá e Lagoa Salgada, seria preciso pagar R$ 4,80. As tarifas promocionais continuam aos domingos, também de acordo com as áreas.
Na tentativa de que os novos valores não sejam repassados, o presidente do Sindicato dos Comerciários e ex-integrante do Conselho Municipal de Transportes disse que a discussão pode ser levada à Justiça. Essa reunião estava marcada para a próxima segunda-feira. E atendendo o interesse, não sabemos de quem, essa reunião foi antecipada, né? Convocada por telefone, o que fere também a legislação, porque essa convocação deve ser por escrito e com antecedência mínima de 48 horas. Uma outra questão também legal é que com a saída do SINDEC, do Comute, ainda não houve substituição dessa entidade. Uma nova entidade ainda não tomou posse, não foi indicada. Logo, não pode haver qualquer discussão no âmbito do Conselho Municipal de Transporte, que é o Comute. E o que é que o sindicato vai fazer em relação a isso? Já tomamos a primeira providência administrativa de enviar ofício ao chefe do Executivo e ao presidente do Comute, o senhor Cirone. Em caso de não sermos atendidos, lamentavelmente teremos que bater às portas do Poder Judiciário. O presidente do Comute, Cirone Rodrigues, falou sobre as supostas irregularidades apontadas pela presidência do Sindicato dos Comerciários. Nós recebemos um ofício do SINDEC pedindo a exclusão do SINDEC no Comute. Então, aí, por várias tentativas, até do prefeito falando com ele, lamentavelmente, ele não quis mais comparecer. Mas aí nós tínhamos que prosseguir com as reuniões. Então, a ausência dele não impede que nós continuássemos com as reuniões normais do Comute. A presidência do SINDEC também diz que essa reunião estaria marcada para o dia 3 de junho, foi antecipada para ontem, sem aviso prévio, para que todo mundo estivesse presente. Isso realmente aconteceu? E por que vocês anteciparam essa reunião? É o regulamento que rege o Comute, ele diz que a reunião precisa ser a cada 3 meses. Então aí, até por um pedido, até do SINDEC, anteriormente, quando ele fazia parte, para antecipar essas reuniões. Então aí foi decidido que as reuniões, elas serão agora mensais. Então, provavelmente em toda segunda-feira, no início de cada mês. Então aí, não entendi por que essa argumentação do SINDEC. De acordo com nota enviada pela Secretaria de Comunicação, o prefeito José Queiroz pediu outras informações adestras sobre esse assunto para avaliar melhor a situação. A nota diz ainda que, seja qual for a decisão do Poder Executivo, ela será publicada no Diário Oficial do município e que ainda não há previsão para isso.